A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou dando continuidade à nossa gravação da editora CPAD. Chegamos na lição de número 5, que nesse primeiro trimestre de 2022 tem um tema falando sobre a supremacia das Escrituras. E tem mais a inspiração, a inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição 5 vai falar como ler as Escrituras, como ler a Bíblia, de que maneira devemos ler, qual é a maneira correta, tem uma maneira correta, tem um jeito certo de ler, ou cada um lê do jeito que acha que tem que ser, da maneira que tem que ser, ou a gente tem que seguir um padrão, tem que ter uma dinâmica, uma organização, tem que ser sistematicamente ou a gente lê aleatório. Como é que é essa estrutura de ler, esse ensinamento de ler a Palavra de Deus? Hoje nós vamos aprender sobre esse tão importante desempenho de leitura. Por isso que muitas pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, porque talvez não entenda toda a sua dinâmica de leitura da Bíblia, como se deve ler as Escrituras, que é o tema da lição de hoje. Como ler as Escrituras. Vamos ler e aprender juntos? Meus amados e queridos irmãos, eu agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo no canal Bíblia para o Cotidiano. O canal está crescendo gradualmente, satisfatoriamente. Eu sou agradecido, só Deus para te pagar, porque para você não custa nada clicar em inscrever-se, assinar, clicar no sininho de notificações e dar um joinha, fazer um comentário. Deus abençoe a sua vida e vamos para a nossa lição. Pega a sua Bíblia, a minha revista da CPAD, como você sabe, ela é digital, a da editora Betel, ela é em papel, é impressa, então eu consigo anotar. Mas vamos lá, a nossa introdução sobre a lição de hoje, lembrando que esta lição será aplicada no dia 30 de janeiro, o último domingo do mês de janeiro. Já chegamos ao fim de janeiro, olha só como o tempo está passando rápido. Então, não deixe de ir à sua igreja aprender da Palavra de Deus. A nossa introdução vai nos dizer: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 22. Já lemos aqui na Bíblia. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Tiago 1, 22 vai nos dizer: tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago está dizendo na nossa introdução aqui? Se eu só ouço e não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou indo à igreja, eu estou parando aqui no canal Bíblia para o Cotidiano para querer ouvir os ensinamentos, ouço o ensinamento aqui com o presbítero Tony e não coloco em prática. Tiago está dizendo que você está enganando a si mesmo. Então, quando a gente ouve e não pratica, somos enganados por nós mesmos. Que coisa, irmãos! Isso aí já tem um ensinamento aí sobre não se engane, ouça e pratique. A palavra-chave de hoje é leitura. Você já leu algum livro da Bíblia esse primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical? Eu tenho dito, com a leitura, com o estudo da editora CPAD, e com a leitura agora da editora Betel Dominical, lá nós estamos estudando o livro de Ezequiel, 48 versículos. Já fiz essa leitura completa. Junto com o livro de Ezequiel, nós temos outros livros que podemos ler, como Jeremias e Daniel. Você já fez um plano de leitura esse ano? Já leu algum livro? Eu já li o livro de Ezequiel completo esse ano, janeiro. Já li as cartas menores, carta de Tiago, carta de 1º e 2º, a carta de Pedro, né, que é 1º e 2º Pedro.
terceiro livro de João, as cartas menores. Como eu li o capítulo todo de Ezequiel, o livro todo de Ezequiel, eu li as cartas menores. Então, faz isso. Lê as Escrituras. O texto hoje a palavra-chave é leitura. O nosso primeiro ponto vai falar: a Bíblia precisa ser interpretada. É o nosso primeiro ponto, que nos diz assim: o termo exegese vem do grego ex, reproduzido como fora, e agem como o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora. A exegese é isso, é você tirar o que está aqui no texto para praticar em sua vida. Então você tirar, guiar para fora, para que guie você no que a Bíblia quer dizer. No que a Bíblia disse, quer dizer não, no que a Bíblia já disse, e nós vamos tirar e colocar em prática. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia já disse, porque Deus já deixou pronto. Então, quando eu abro, ela veio antes de mim e vai existir depois de mim. Então, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia já disse que eu tenho que ser praticante. Então, essas colocações de palavras que precisamos melhorar no nosso vocabulário do dia a dia. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia já disse, é aprendizado. Completando aqui, extrair a intenção das palavras no texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que o Espírito guie, como o Espírito Santo, guiar as Escrituras. Então, nós somos agora guiados por quem? Pelo Espírito Santo, quando nós lemos a palavra de Deus. Dessa forma, para não fazermos desta forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras, segundo Timóteo, capítulo 2, versos 15. Por exemplo, estudo das linguagens bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado, cooperam na compreensão real significado das palavras inspiradas. Aqui tem um detalhe, um ensinamento muito bom. Nós sabemos que já aprendemos na lição anterior que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, né? O hebraico, o aramaico e o grego. Então, existem palavras nesse idioma que a gente não consegue reproduzir fielmente para o português. Se chega perto, tem uma breve compreensão. E existem coisas na Bíblia que a gente, irmãos, não vamos ter oportunidade de entender. Por exemplo, quem nunca viveu ou quem nunca passou pelo deserto, literalmente foi visitar um deserto, não vai ter a real compreensão, por exemplo, do que Agar passou com Ismael, quando faltou água e ela disse que se afastou de Ismael para não ver ele morrer. A gente não vai ter essa real situação porque a gente não vive no deserto, nós vivemos num país tropical. Então, existem algumas coisas, por exemplo, uma figueira brava. Aqui no Brasil não é comum, nem sei se tem no Brasil, que alguém trouxe para cá e plantou, para a gente entender o que foi que Zaqueu passou quando subiu na figueira. Então, existem coisas que só os livros históricos, entender todo o contexto daquela cultura, para a gente entender realmente o que a Bíblia está dizendo, para que a gente não venha distorcer o verdadeiro sentido da palavra, ao nosso ver, porque a palavra já está dita, como eu falei, a Bíblia não diz, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz, o que já está aqui é o que já está. Agora a gente tem que compreender o contexto que vivia os seus escritores, que também está aí no canal. No nosso ponto 2 vai falar as limitações dos leitores. Veja que eu estou levando sistematicamente conforme a lição aqui está pedindo. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos nos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa construção reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de conhecermos a leitura da Bíblia.
Porque a minha cultura, eu sou pernambucano, eu sou lá de Pernambuco. Então, tem alguma coisa, alguma cultura pernambucana que não se encaixa com a cultura paulista, de onde eu estou, aqui em São Paulo. Então, o meu conceito de algo é um pouco diferente do conceito que uma pessoa de São Paulo tem. Então, por isso que eu não posso me basear no que eu penso, no que eu acho, mas eu tenho que ir pelo que a Bíblia diz, sem dúvida. Não pode ter o conceito pernambucano, não pode ter o conceito paulista. Tem que ter o conceito da palavra de Deus. Essa aí tem uma orientação de Efésios capítulo 4, verso 22. Continuando. Por consequente, nem sempre o entendimento daquilo que lemos produz a verdadeira interpretação do Espírito Santo, que é o que eu acabei de mencionar para vocês. Se o Espírito Santo não nos ajudar nessa interpretação, a gente não vai ter a real interpretação. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, ou seja, a nossa tendência pecaminosa, ela nos induz ao erro. Então, se você abrir o livro aí de Romanos, capítulo de número 8, vamos ver aqui, Romanos, capítulo de número 8, faça uso da Bíblia, o verso, Romanos capítulo 8, verso de número 7. 8:7 de Romanos diz assim: por isso, o poder da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, a carne não opera a revelação do Espírito. Então, essa natureza pecaminosa nos faz interpretar a Bíblia de maneira equivocada. Continuando, ele diz aqui, precisamos usar métodos sábios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Aí, Romanos 12, já estamos aqui em Romanos, então abre aí, ó, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja o contraste. A carne me faz interpretar errado, mas no Espírito, na vontade de Deus, Romanos 2:12, eu vou entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu for ler, eu tenho que pedir orientação ao Espírito Santo para que me oriente na palavra do nosso Deus. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todos os servos em Cristo Jesus. Então, todos nós que somos servos, podemos fazer esse pedido ao nosso Deus e Ele nos concederá. No nosso ponto 3.1 vai falar a natureza das Escrituras. Essa aqui eu vou passar bem rapidinho, porque a gente tem uma aula só sobre isso aqui, sobre a estrutura da Bíblia, uma aula completa. Aqui tem só um ponto para a gente refrescar a nossa memória, mas sabemos que tem vídeo aí no canal para você. Neste ponto, retificam os que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudamos, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas linguagens, o hebraico e o grego, né? Essas são as duas maiores. Lembrando que tem o aramaico que entra como um dialeto ali, que Jesus falava muito bem o aramaico. Já está aí no canal também explicado. No período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, o texto canônico possui particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantos, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas, que precisam ser interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e contextos históricos literais de quando foram redigidas. Então, tem que entender todo o contexto para você dizer, eu consigo aplicar isso aqui? Deixa eu dar um ensino para você. Tudo aquilo aqui na Bíblia Sagrada, tudo que está aqui na Bíblia Sagrada,
se referindo ao Antigo Testamento, né? Aqui é o Novo Testamento, né? Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento, deixa eu abrir aqui para você, ó, tudo que estiver escrito aqui no Antigo Testamento, que se repetir aqui no Novo Testamento, isso quer dizer que está em regra para a igreja. Aí você fala, irmão Tony, então o que está escrito no Antigo Testamento que não está no Novo não serve para a igreja? Para a igreja não. Serve aqui para Israel, para a orientação de Israel. Aí você fala, então eu não preciso pregar o Antigo Testamento. Lógico que precisa pregar o Antigo Testamento. Em que sentido? Por exemplo, a história de Abraão, quando diz que ofereceu sacrifício para a Deus de Isaac, foi levar Isaac como sacrificar. O que nós aprendemos? Um homem de fé. Abraão é citado no livro de Hebreus. Agar, como eu já falei, tem a noção da água no Egito, no deserto, Agar é mencionada. Mas de que maneira? Somente dizendo que nós não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Somos filhos não da desobediência, que foi Abraão e Agar e Sara, né? Os três participaram dessa aí. Agar, na verdade, não teve até nada a ver com isso, só obedeceu à sua senhora. Mas ela é dita como filha da desobediência. E Abraão, com Sara, gera Isaac, que é filho da promessa. Mas não tem isso no Novo Testamento, mas fala, aliás, não tem a história de Agar no deserto, toda a história. Então, serve sim, o Antigo Testamento serve. As crônicas dos reis, mostrar como que esses reis viviam. Então, o Antigo Testamento serve de exemplo para que nós não possamos fazer. Agora, quando falamos de igreja, o que a igreja precisa praticar está no Novo Testamento. Então, se lá no Antigo Testamento havia uma regra que não foi mencionada aqui no Novo, não serve para a igreja. Serve de exemplo para que a gente não possa fazer ou que a gente possa praticar de forma melhor. Ok? Tanto que se você pegar os 10 mandamentos, Jesus menciona os 10 mandamentos de que maneira? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz, os 10 mandamentos dividem-se em duas partes, amar a Deus e amar o próximo. Então eu vou resumir, ame a Deus e ame o próximo. Então o 10 mandamentos serve para a igreja, porque Jesus mencionou. Então essa divisão a gente precisa estar atento e aprender dentro da palavra de Deus. Para concluir o nosso ponto de número 1, a gente tem assim, as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Por isso que você junta o Antigo e o Novo. Pega aquela passagem, olha, vê aquela passagem, pede entendimento, compra, irmãos. Eu sei que muitos não podem comprar, mas hoje tem PDF, hoje você tem até de graça algumas pessoas que doam, editoras grandes que fazem doação de livros em PDF, dicionário bíblico, comentário bíblico, você tem a possibilidade de comprar uma enciclopédia. Eu ganhei uma enciclopédia de um pastor, o pastor Agenor, quando nós congregávamos juntos, ela é desse tamanhão assim, ó, dessa largura, chamada Enciclopédia da Vida de Jesus, os usos e costumes dos dias de Jesus, o que Jesus viveu naqueles dias, como a gente pode ver hoje. Então, é enorme. O pastor Agenor que me deu quando nós congregávamos juntos. Tem um dicionário, 3 dicionários, são 3 blocos diferentes. Então, precisamos disso aí. Livro de hermenêutica, exegese, comentário bíblico, teologia sistemática. Então, tudo isso vai auxiliar você ao entendimento da verdade da palavra, de anos e anos pessoas. Eu tenho, por exemplo, um livro, na verdade, não é meu, é da minha esposa, do comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, a Bíblia de Estudo Pentecostal, Scofield, deixa eu ver outra que eu tenho, Bíblia da Mulher para minha esposa. Saiu agora a Bíblia de Estudo do Spurgeon, também dei para minha esposa aquela lilás, dei de presente para ela. Então, tem outras Bíblias de estudo que vão acrescentar na compreensão do texto. Está me faltando ainda uma Bíblia hebraico, aramaico e português, que eu sei que tenho, estou querendo ela, mas ainda não tenho, né? Então a gente precisa entender essas coisas que Deus deu ao homem, esses estudos, para nos ajudar.
e acaba nos ajudando de verdade. Vamos para o nosso ponto de número 2, que diz assim, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Nós somos assembleanos, eu sou do Madureira, a revista da CPAD é da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Missão, enfim, das Assembleias de Deus. Nós usamos as duas revistas, por isso que nós somos co-irmão. Nesse canal você tem a editora Betel Dominical, que é da igreja do qual faço parte, que é o Ministério do Madureira, e tem a CPAD, que é das Assembleias de Deus, que para mim são excelentes. E tenho dito sempre, ainda tenho outra revista que eu ainda não apliquei aqui, porque demanda muito tempo e dá um esforço muito grande para oferecer um material de qualidade, mas ainda tem da Central Gospel. Agindo Deus, querendo Ele, um dia eu consigo aplicar essas 3 lições. Para quê? Quem ganha com isso? Nós, eu que estou dando aula e você que está ouvindo. Vamos ver o pressuposto pentecostal para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Ponto 2.1. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, nossa autoridade final em questão de fé e prática. Você vê que o escritor já está falando várias vezes para você decorar. A Bíblia Sagrada, para nós que somos assembleanos, ela é a nossa única regra, a autoridade final em questão de fé e prática. Então, tudo que eu preciso vai estar aqui. Tudo para que eu possa praticar. Nós, assembleanos, acreditamos que nada vem de fora, precisamos praticar, incluir ou tirar. A Bíblia ela é suficiente, é a autoridade final na questão de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Romanos 15, 4. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Isso é Apocalipse 22, 19. Aquele que tirar é aquele que acrescentar. Quem tirar será tirado, quem acrescentar será lançado as pragas, ok? Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a autoridade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. A gente acredita que em batismo com o Espírito Santo, com as manifestações dos dons, se você não crê, não tem problema, mas sirva a Deus, sirva a Jesus, tema o Espírito Santo, respeite-o, porque sem respeitar o Espírito Santo, sem temer a Cristo e sem entregar a sua vida a Deus, você não irá para o céu. Agora, se você acredita em profecia, revelação ou não, isso é uma questão sua. A gente acredita, porque a Bíblia diz que tem. Ah, mas a Bíblia diz que tem, a gente acredita, mas a gente acredita que acabou, não tem mais. Você acredita assim? Amém. Eu acredito que todos os dias Deus pode me usar em revelação, profecias, curas, milagres, para mim o meu entendimento, o entendimento das Assembleias de Deus Pentecostais, do qual eu faço parte, acreditamos que ainda está em pleno vigor. E aí, com isso, a gente não vai discutir se você não acredita, mas eu acredito nessa manifestação. Sim, eu sou a prova dessa manifestação de Deus em minha vida até os dias de hoje. No nosso ponto 2.2 vai nos dizer a iluminação do Espírito Santo. Quem abre a nossa mente para entender? O Espírito Santo. Sem ele seria impossível a gente aprender, entender e colocar em prática a palavra de Deus. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita e discerne as verdades da palavra de Deus. É nisso que nós acreditamos. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Só a letra não vai me conduzir
a entender. Eu tenho que ter o espiritual. A minha carne mente e o meu espírito comunica para que eu tenha um entendimento. A minha carne que eu falo, que eu fui para a escola, terminei o meu 2º grau completo, está aí, fiz todos os estudos, não lembro quantos anos dá, se dá 12, se dá 15, não lembro agora exatamente quantos anos dá, desde do prezinho até terminar todo o colegial, ou seja, o ensino médio completo. Esse foi o carnal. E o espiritual vem com as revelações da palavra. Tenho curso de teologia, sim, tenho curso de teologia, sou bacharel em teologia, num curso livre pela Universidade da Bíblia, fiz cursos internos no Ministério do Belém, aqui em Diadema, na Washington Luiz, na época era o pastor Edson de Mello, que era o nosso pastor setorial do setor 28, fiz outros cursos paralelos de ensinos, ou seja, mas só isso não é suficiente. Comprei muita Bíblia, muito livro, mas somente isso não é suficiente se o Espírito não nos revelar, não nos iluminar, que é o texto que nós estamos lendo aqui. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Você gosta de anotar? Anota aí, ó. O conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, aí vem vida de oração, obediência e santificação, que só o carnal não possibilita, não nos move, mas o Espírito me faz obedecer, santificar e ter uma vida de oração. Está aprendendo? Está gostando? Está sendo abençoado? Curte, dá um gostei, faz um comentário. Eu quero fazer um convite para vocês da aula da CPAD, porque na editora Betel, irmãos, os nossos vídeos, o meu vídeo aqui no canal, o nosso vídeo, ele tem atingido a média de 1000 visualizações, tem cada vez mais, né, aumentando 700, 1000, 1200, 1400 visualizações. Mas eu tenho visto que os vídeos da CPAD em si, eles não têm atingido um nível maior. E quanto mais você vê, quanto mais você recomendar, mais o YouTube vai recomendar esses vídeos para que a palavra de Deus seja cada vez maior, cresça cada vez mais e a gente possa aprender junto. Então você que procura da editora CPAD, manda para outras pessoas, compartilha, comenta para que esses vídeos venham a crescer, assim como a da editora Betel. É assuntos que se encaixam lá em Ezequiel e aqui a supremacia da palavra de Deus, certo? No nosso ponto 3, nós temos aqui assim, o valor da experiência. Vale para a Bíblia o meu valor de experiência? Vale para a Bíblia? Vamos ver o que o escritor nos diz. O texto sagrado é útil para o ensino, a repreensão e a correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essa declaração demonstra que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário, Bíblia para o cotidiano ou o seu diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias, sim. Por isso que eu disse, eu acredito no batismo com o Espírito Santo, manifestação, como foi na igreja primitiva. Ressalta-se também que nem a experiência, nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário.
Então, o que a gente pode aprender nesse ponto 2, do ponto 3 do ponto 2? Que se eu for para o monte orar, já fui para o monte várias vezes, e lá eu dizer, Deus me deu uma revelação sobre sua palavra, e que aqui, vou abrir aleatório aqui, viu? Que aqui na morte de João Batista não teve a cabeça decapitada. Aqui teve um erro teológico, ele foi enforcado. Ou ele não teve que ficar preso, foi só uma história que colocaram aqui errada. Isso foi Deus que me revelou no monte. Não vale, não pode. Aqui já está posto, aqui está dizendo que João Batista teve sua cabeça cortada e foi-lhe oferecida em uma bandeja. Então não tem revelação que venha tirar o que já está aqui. Então a minha revelação pessoal sobre as Escrituras jamais pode desfazer do que já está escrito. Não pode desvalidar. Existe essa palavra? Não pode desvalidar o que está aqui. A minha experiência pessoal, a revelação que eu digo que tive, ela não pode superar o que já está escrito. Como eu disse, decore. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia já disse, a Bíblia está dizendo continuamente. A Bíblia ela é em ação, é um verbo contínuo. Ela está sempre em ação. Então ela não disse no passado, ela está dizendo para nós até hoje. Então, como a cabeça de João foi decapitada, não tem revelação nenhuma que mude isso. A minha experiência de monte, de orar, jejuar 40, 50 dias, vai poder tirar que João teve a sua cabeça cortada e foi oferecida a Herodes. Não vai mudar isso aí, porque já está aqui. Então, é essa parte que eu quero até ressaltar de novo. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir e a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Não é porque eu não goste de algo que eu vou dizer que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, a Bíblia não diz. E é isso que nós temos que praticar, temos que colocar em prática. Porque tem muita gente não gostando de barba e dizendo que a Bíblia proíbe barba. Tem gente que diz que não gosta, que as mulheres não podem usar brinco porque eles não gostam e diz que a Bíblia que proíbe. Então eu tenho que ser muito crente, a palavra é essa, de olhar para a Bíblia e dizer o que a Bíblia fala sobre tal assunto. Eu não gosto, mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que sem problema. A Bíblia supõe tal coisa, não tem abertamente. Questões como tatuagem, tem na Bíblia claramente uma menção no Antigo Testamento, uma menção que é muito, muito longe, que só dá margem para discussão, sobre quando diz que na coxa de Jesus tem Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas e aí, o que a Bíblia fala? Aí a pergunta é, para que eu vou fazer a tatuagem? A pergunta é essa, a principal. Estão tirando o foco. Para que eu vou fazer uma tatuagem? Essa tatuagem vai glorificar Deus em quê? Eu vou colocar aqui sem Jesus Cristo, eu vou evangelizar aqui. Não, você não vai evangelizar com a tatuagem, você vai evangelizar com a sua vida, com a prática, com o ensinamento. Aí você evangeliza, você não precisa tatuar na sua testa, Jesus está voltando. Você abre a sua boca e anuncia que Ele está voltando e viva como Ele estivesse voltando. Eu gosto de barba e tem igreja que diz que é pecado. Mas na Bíblia não diz. Então, entenda, eu não quero entrar em questões polêmicas. Eu só estou te dizendo que tem coisas que a Bíblia não diz, mas eu não gosto. Então, eu quero aplicar isso para a igreja. E isso está super errado. Aí você pergunta, você é assembleano, Belém, Madureira. E muitos, tanto Belém quanto Madureira, dependendo de algum lugar, não pode usar barba. Por quê? Aí não é doutrina, aí é uso e costumes. E como é uso e costumes? Eu uso barba e não uso, eu uso e não uso. Hoje você vê que está um pouquinho assim. O ministério não exige. Ele diz, gostaríamos que, prezamos que, sugerimos que os obreiros se vistam de tal maneira. Se eu quero ficar nas Assembleias de Deus, seja ela Madureira ou Belém,
missão, ou como você conhece, uma assembleia, e lá diz que não pode barba e eu quero ficar lá, eu tenho que me adequar ao que pede a norma. É bíblico? Não. Mas eu tenho que entender que existem padrões, existem as normas. Vou estar em pecado? Não. Se o pastor falar assim, ó, você não vai usar a barba, Tony, porque é pecado. Aí eu digo para ele assim, então me mostre na Bíblia. Só que eu nem vou, irmão. A gente tem que aprender a ser sábio. Se ele disser que não me quer lá porque eu estou com a barba, eu vou para outra igreja. Cristo não é o mesmo que habita em uma igreja, não habita na outra? Por que eu vou criar caso por coisas tão pequenas? Quem morreu por mim? A igreja A, B, C ou D? Ou foi Cristo? O que eu não posso, de maneira, hipótese alguma, nem passar na minha mente, sabe o que é? Ficar desigrejado. Desigrejado não é de Deus. Não é. Não é e não é. Desigrejados, não. Mas tem igreja que me cabe do jeito, aparentemente, que eu sou. Como eu sou, não. A igreja não pode me aceitar do jeito que eu sou. Porque nem Deus me aceita como eu sou. Por que Deus não me aceita como eu sou? Porque eu tenho que aceitar Cristo como Salvador e Senhor. Então, quando eu digo que aceito Cristo como Senhor, então já não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, já não é mais o eu que vivo aqui. Então, nem Deus me quer do jeito que eu sou. Porque se Deus me quisesse do jeito que eu sou, não teria dado o Filho dele para morrer por mim. Você entende? É esse aprendizado que nós temos que ter e colocar em prática. Vamos para a nossa conclusão do nosso ponto 2. Ponto 2. A Bíblia é a autoridade final. O Espírito nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Ok? Vamos para o nosso ponto de número 3. Regras básicas de interpretação. Antes de entrar na regra básica de interpretação, é bom que se você tiver condições de fazer um curso teológico, nem que seja local. Aqui em Diadema nós temos 2 cursos básicos das Assembleias de Deus. É o do Belém, que é o que eu fiz aqui na Avenida Washington Luiz, na Assembleia de Deus, o setor 28, que nessa data é o pastor Edson de Mello, que é o pastor presidente, e ali tem a sua formação. E hoje, no Madureira, onde eu congrego, nós temos uma escola teológica chamada Pedro Fidelis, e fica aqui na Avenida Tabuão, em São Bernardo do Campo. Hoje o nosso presidente de honra é o pastor Genício Severo dos Santos e o pastor presidente, o pastor Samuel, o bispo Samuel. Então nós temos aqui 2 locais, eles te dão a formação até o ensino, até o médio de teologia. São 3 anos de teologia que você faz e você ganha o seu diploma de ensino médio, teologia média, você aprende. Quer uma faculdade? Eu tenho meu amigo, presbítero Alex, que já fez alguns vídeos comigo aqui, ele é pela metodista. Nós temos também a presbiteriana, aí já são faculdades. Então, você faz um curso, e tem cursos à distância. Eu conheci um muito bom, cheguei até a dar aula deles, e o material deles são excelentes, chama IBAD. É lá de um pessoal, acho que do Paraná, se eu não me engano. Mas eu dei aula, é uns livros bons, espesso, com bastante conteúdo, bem legal, chama IBAD. Eles fazem também online. Então procura, se você pode, se você tem recursos. Se não tem, mergulha na escola dominical, faz uso da escola dominical, que você vai crescer muito na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos para o nosso ponto 1 do ponto 3. A Escritura é a sua própria intérprete. A Escritura interpreta a Escritura. Olha o que diz aqui. A hermenêutica tem a origem do grego, que na teologia designa os princípios de regras de interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Olha, eu não posso pegar o texto aqui, abrir aleatoriamente, o texto de Colossenses, capítulo de número 4,
e querer interpretar por mim. Aqui na lição vai falar um pouco, mas você sabe o que é? Essa minha Bíblia, ela não tem concordância cruzadas, referências cruzadas. Lembrei que você tem um texto aqui, aí no rodapé tem uma referência, te mandando para outro texto, para que aquele texto se explique, um vai explicando o outro. E é uma reação em cadeia, e existe Bíblia só para isso, irmão, de concordância. Então você tem uma Bíblia enorme, que uma passagem vai confirmando com a outra, confirmando com a outra, confirmando com a outra, porque a Bíblia só, por si só, já se explica. Agora, se eu pegar somente um texto, um versículo, e ler somente um versículo, eu não vou conseguir interpretar o que esse versículo quer dizer. Agora, quando eu pego essas referências cruzadas, eu consigo entender que a Bíblia explica a própria Bíblia, que é o que nós estamos dizendo aqui, que foi o que o Martim Lutero disse, que não preciso de fora para explicar a Bíblia, eu só preciso entrar dentro da Bíblia, mergulhar nela, que ela por si só vai se explicar. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão do outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Quem é esse único autor divino? Deus. Por isso que a Bíblia se explica por si só. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Uma dica que eu nem precisaria estar dando para você, porque se você está ouvindo, já é isso. Não faça por si só, não faça só. Arrume um companheiro, um amigo, uma companheira, uma amiga, para que você possa, por isso que a escola dominical está aí há tantos anos, irmãos, porque um auxilia o outro, um vai afirmando o outro, como o ferro afia o ferro, um companheiro afia o outro. Então, pega um amigo, sabe o que a minha esposa está fazendo, a minha Rose? Ela descobriu um grupo de mulheres que fazem devocional em Bíblias Anote. Sabe aquelas Bíblias Anote? Não sei se você conhece. É o texto bíblico e do lado tem um espaço para anotar e outras um espaço embaixo. Então ela faz um devocional desenhando, escrevendo. A Bíblia é para isso, tá, irmão? Uma parte é o texto e outra parte é para desenhar, para escrever. Aí no Instagram, ela entrou em vários grupos, eu chego em casa, a mesa dela está cheia. O que é isso, amor? Eu disse, não, hoje foi o estudo sobre o livro de Salmos. Aí a gente vai lendo, meditando, vai pintando, vai desenhando, vai fazendo as nossas anotações. A Bíblia dela fica desse tamanho, mas não é só, é um grupo de estudos. Então os homens, a gente ainda não tem muito costume, mas nós homens gostamos da escola dominical, apesar que é mais mulheres que estão me vendo aqui no YouTube. Então o interesse das irmãs tem sido muito maior. Então eu recomendo vocês, irmãs, que querem fazer isso aqui com um lado mais feminino, procura grupo devocional com desenhando na Bíblia. Como é que eles chamam? Bible Journal? Acho que é isso, a palavra, mais ou menos assim. No Instagram tem grupo de mulheres que desenham na Bíblia, não na Bíblia normal, feita essa aqui. É Bíblias Anote, já vem com esse nome, já com espaço para fazer essas anotações, essas marcações. É muito interessante. Homens, faça prática. A gente não marca texto? Ó, deixa eu ver aqui se eu tenho essa aqui, que são várias Bíblias. Aqui, pronto. A gente não faz esses usos aqui, né? Marcar com marca-texto, bonitinho. Aqui tem desse lado, aqui tem, ó, são as referências que nos chamam a atenção para estudo. Isso nos enriquece de poder ajudar um ao outro. Você aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, você acaba aprendendo e se juntando a um grupo de pessoas que querem aprender. Quando você deixa a sua pergunta, quando você não concorda, porque contra a Bíblia você pode, contra mim você pode discordar. De mim você pode discordar, mas da Bíblia, não. Então isso é salutar, nos juntarmos para esse ensinamento. Ok? Vamos lá para esse princípio de interpretação do 3.2, princípio de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramáticos, históricos e literários, enfatizam
que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Muita coisa que é literalmente aconteceu, é real. Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões do uso simbólico alegórico. Isso aqui é muito livro de Apocalipse, ou Jesus nas últimas coisas, falando as coisas do fim, alegoria, é simbólico, acaba atrapalhando, você precisa de ajuda. Por isso que você está aqui aprendendo da palavra. Por exemplo, Cristo disse, tomai e comei, este é meu corpo. E aí, a gente toma ceia hoje, mas cadê Cristo? A gente come o corpo de Cristo? A gente bebe o sangue de Cristo? Foi algo simbólico, foi algo que não é literal, foi uma alegoria que ele usou ali, né? Não foi literal. E tanto que nesse discurso o povo começa a ir embora, porque o povo não entendeu o que ele estava dizendo. Comer do corpo, beber do sangue é dizer participar das lutas e das vitórias, do sofrimento e da alegria. É estar junto ao ponto de dizer assim, a sua dor é a minha dor. Por isso que quando a carne dele dói, doeu, a minha dói. Por isso que nós nos tornamos um só corpo e a sua dor é a minha dor. E a sua alegria é a minha alegria, porque somos um só corpo, unidos. Vamos continuar. Esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isso é, analisar os versículos que precedem o seguinte, o texto que se estuda. Nunca podemos pegar um versículo. Deixa eu abrir aqui aleatório. Capítulo e versículo, um só. Livro de Gálatas. Você viu que eu não escolhi. Livro de Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler só o versículo de número 1, que diz assim. Sim. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Aí eu pego esse texto, que eu tenho compreensão, e começo a falar o que eu quiser desse texto. Você, enquanto menino, você não pode herdar, você não tem nada porque você é criança. Mas aí, quando eu começo a ler o texto que diz para cima, o texto que diz para baixo, a explicação, começo a pegar concordâncias que me levam para um lado e para o outro, aí eu começo a entender melhor esse texto. Então, essa análise, que lembra, tem um ditado aí, muito popular no nosso meio da Assembleia. Texto sem contexto vira pretexto para discussão. Por isso que eu tenho que ler esse versículo e os que vêm em seguinte para entender o que Paulo falou para os Gálatas. Por que Paulo falou isso para os Gálatas? Em qual era a circunstância que essa carta foi escrita? Se eu não entender tudo isso, eu vou distorcer a palavra da verdade de Deus. Vamos continuar? Aí o que ele coloca aqui, que eu já disse, né? Diz a máxima que texto fora de contexto é pretexto. Desse modo, observando esse princípio, a Bíblia precisa ser interpretada no todo a Bíblia. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em uma hipótese particulares, ou hipóteses particulares, que eu já disse lá. Não é porque eu não gosto de tal coisa que eu posso dizer que está aqui. E se pego um versículo, eu tenho que fazer ele ele se harmoniza. A questão é a carne pecaminosa do Tony, que quer manipular a Bíblia para que ela seja o que eu quero, não o que ela quer. Por isso que a maneira correta é a Bíblia explicar a própria Bíblia. Chegamos no nosso 3.3, que diz assim: os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta tudo e qualquer que negue a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cano dentro do cano bíblico, ou seja, não cabe
ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico, ou seja, para favorecer a mim, certo? Para favorecer a mim, eu não posso distorcer para prender as pessoas dentro da igreja, para prender as pessoas dentro daquele ambiente que eu acho que é ideal. O que eu acho ideal tem que bater com o que a Bíblia me diz que é ideal. Se eu não gosto daquilo ali, eu tenho que ser, no mínimo, homem. Mínimo, falei, homem, para assumir e dizer, a Bíblia não diz. A Bíblia não proíbe. Ou dizer simples, a Bíblia é clara em dizer que proíbe, não pode, vai magoar, mas não pode, vai chatear, não pode, vai sair da igreja, não pode, porque quem firma as pessoas dentro da igreja não é o que eu penso, é o que Deus já disse nas Escrituras. Ele não vai dizer algo novo, ele já disse e esse algo está em constância. Vamos lá. Retificamos que a experiência deve ser submetida ao crivo das Escrituras Sagradas. A revelação que eu digo que Deus me deu, eu acredito em revelação, não pode sobressair as Escrituras. Se a minha revelação vai contra as Escrituras, essa revelação não serve para a igreja. Pode servir até para mim, mas não serve para outros. Vamos lá? Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos de iluminação do Espírito Santo. Abre aí a sua Bíblia. Vamos ler de novo 1 Coríntios. Vamos gravar isso aqui, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 2, o verso de número 12. Vamos decorar. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Foi dado. Deus não vai dar. Ele já deu. Deus não vai ensinar. Deus já ensinou. A gente está tratando muito a Bíblia no passado. Aliás, no presente. E a Bíblia já foi dita no passado. Deus vai revelar. Não, Deus não vai revelar. Deus já revelou as Escrituras. Deus vai falar algo novo. Não. Ele já falou tudo. Não tem algo novo. Quando Deus me usa em revelação e diz, assim diz o Senhor, que serás curada ou que irás morrer, não tem nada de novo. O novo aí é aquele momento daquela pessoa. Mas entre vida e morte já está estabelecido na Bíblia. Ninguém vai morrer, vai ser a primeira morte. Não vai ser, você não vai encontrar a primeira cura nos dias de já houve a cura. Então não tem nada novo. Deus já revelou lá no livro de Êxodo com Moisés, que o povo se rebelou contra Moisés fazendo bezerro de ouro. Foi na ordem de Josué que não podia pegar a capa e o cidadão foi lá, pegou a capa. O pessoal rejeitando o sacerdócio de Arão, a família lá toda. Então, Paulo já tinha dito que, aqui no Novo Testamento, Paulo estava dizendo que Deus já tinha revelado para ele, estava revelando as coisas mais que estavam acontecendo dentro da igreja. Então, não tem nada de novo. É isso que nós temos que entender. Então, a Bíblia não diz, aliás, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia está dizendo, a Bíblia disse e afirma, está dizendo, é algo constante. Eu quero que você decorasse isso, que é algo constante da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, não, a Bíblia já disse, e eu vou dizer o que a Bíblia já havia dito e nós não nos atentamos. A Bíblia diz que nós temos agora o Espírito aqui, Ora, Romanos 2:12, ora,
Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus foi dado gratuitamente. Ele não vai dar, Ele já deu e dará continuamente. É contínuo, não para. O que Deus fez nas Escrituras, continua fazendo hoje. Continuando aqui, vamos para a nossa conclusão do nosso ponto de número 3. De número 3, tá? A Escritura é a sua principal interpretação. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxilia na correta interpretação. Precisamos de exegese, precisamos de hermenêutica, mas precisamos principalmente da iluminação do Espírito Santo para que a gente tenha a interpretação correta. E para concluir, chegamos à conclusão dessa lição, e eu agradeço a Deus por ter ficado comigo até aqui. A conclusão vai nos dizer: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretada à luz da própria Escritura. Então, nós precisamos entender que nós temos o auxílio da exegese, o auxílio da hermenêutica, mas, contudo, o que vale é o que está escrito na palavra, é a autoridade da palavra que nos conduz à verdadeira luz da própria Escritura. A Bíblia ilumina o nosso próprio entendimento. Eu não preciso buscar nada lá fora. Tudo está aqui para minha maior interpretação. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te peço que Deus abra sua mente, que você faça uso da palavra de Deus, que você leia a palavra de Deus todos os dias, para que você possa crescer no conhecimento, porque a graça vai vir na iluminação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima lição.